Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Camilo. Hoje vamos corrigir um dos exercícios daqueles até que eu pedi para vocês entregarem, mas vou fazer uma correção para vocês acompanharem melhor. E na sequência a gente vai falar um pouco sobre força elétrica. Vamos pegar um daqueles exercícios, estarei aqui compartilhando com vocês na tela, que é aqui da Unital, do vestibular da Unital. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 10 a menos 4. Então, a gente anota aqui na folhinha que a carga é de menos 3,2 10 a menos 4, certo? Sendo a carga do elétron, que é a própria carga elementar, de 1,6, é aquele nosso Ezinho, 1,6 10 a menos 19. Coulombs. Esse Czinho é o coulombs. Pode-se concluir que a esfera contém, aí, as alternativas dizem respeito ao número de elétrons que ele tem, né? Se é um excesso de elétrons, se é uma falta de elétrons, né? Bem, se a carga é negativa, é sinal que tem um excesso de elétrons, porque se o elétron é negativo, se tem muito elétron negativo, ele é negativo, né? A carga é negativa. E a fórmula, vamos então agora passar para a nossa lousinha virtual, onde anotamos os valores da carga, né? Menos 3,2 10 a menos 4, e o Ezinho, que é a carga elementar, 1,6 10 a menos 19. Bem, nós sabemos que a carga é dada pela equação o número de excedentes, né, que no caso são elétrons, excedentes, ou seja, a gente chamou, entre aspas, de sobreviventes, vezes a carga elementar. Então, o meu Q corresponde a menos 3,2 10 a menos 4, que é a carga, igual a N vezes o número de elétrons que vão sobreviver, esse excesso de elétrons, vezes a carga elementar, que é 1,6 10 a menos 19. Basta passar esse 1,6 para o outro lado dividindo, já que é uma multiplicação, passa dividindo, e aí a gente acaba isolando a variável n no segundo membro, né? Então, menos 3,2 10 a menos 4, dividido por 1,6 10 a menos 19. Esse é o valor de n. Vejam que a gente não necessariamente precisa isolar a variável, a incógnita, no primeiro membro. Muitas vezes acham que tem que ser n igual a alguma coisa. Não. O ideal é que você mantenha a variável quieta onde ela já está e só tire todo mundo de perto dela. Então, com isso, a gente pode resolver aqui essa conta da parte numérica, né? Menos 3,2 dividido por 1,6, você vai lá na calculadora, isso aqui dá o número menos 2. Só dividir menos 3,2 dividido por 1,6. Agora, a parte de potência conserva a base na divisão, né? Subtrai-se os expoentes. Só que é menos 4 menos o menos 19. Então, tem esses dois menos aqui, o menos da subtração e o menos do menos 19, então dá mais. Então, equivale a uma conta, menos 4 mais 19, né? Então, esse vai ser o expoente. Menos 4 mais 19, conserva o sinal do maior, então dá 15, né? Portanto, meu N é menos 2, 10 a 15, né? Positivo, elétrons. Bem, vejo que é uma carga negativa, esse sinal só diz que é uma carga negativa, ou seja, é para dizer que são elétrons. A intensidade é uma sobra de elétrons na ordem de 10 a 15. Então, vamos lá dar uma olhada nas opções que nós temos, né? Nas opções de múltipla escolha. Então, na verdade, vejam aqui, ó, temos 2 10 a 15 elétrons, não, um excesso de elétrons, né? Um excesso de 2 10 a 15 elétrons. Porque ter 2 10, na verdade, o corpo tem mais elétrons, mas só que aqui alguns estão brigando com os prótons, estão equilibrando os prótons. É o excedente que nos interessa, né? Então, está aí a resposta, a letra C.
para esse exercício, tá bom? E, como vocês viram aí na telinha, a justificativa matemática, né? Então, quando eu peço justificar as respostas com cálculo, é fazer o cálculo antes de entregar, não é só ticar aí, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada na matéria de hoje, que, logicamente, que com um pouco de treino de números científicos, a gente consegue acompanhar também bastante. Para quem ainda tem dificuldade em números científicos, treine um pouco mais, tem muito exercício na internet, coloque lá cálculos com números científicos ou operações com números científicos, exercícios simples. E aí vão fazendo e vão corrigindo, porque muitos têm até as próprias respostas, né? Então, vamos dar uma olhada na aula de hoje, que diz respeito à força elétrica, a chamada Lei de Coulomb, né? Muito bem. Daqui a pouco estarei gerando o link lá no YouTube para vocês estarem assistindo aí direitinho, né? E aqui eu deixei 2 vídeos auxiliares de outros professores que gravaram, estão aí no YouTube, que auxiliarão vocês. Aqui tem um texto que diz o seguinte, antes da gente, só passando aqui, ó, isso aqui é o coeficiente de meio, né? Então, para cada meio tem um coeficiente, é o valor das cargas e esse D é a distância, só que elevado ao quadrado. Então, vamos falar um pouco aqui e na sequência eu vou fazer esses 2 exemplos para vocês verem como que a gente resolve isso aí. E aí tem mais 3 exercícios para vocês responderem e estar entregando neste e-mail, que é o e-mail que eu recomendo para vocês aí sempre. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos passar aí para a tela virtual. Passar aqui uma parte limpa. É o seguinte, força elétrica está dentro da chamada Lei de Coulomb. O que isso quer dizer? Bem, o Coulomb é o sobrenome dele, né? Do cientista que fez alguns experimentos. Um dos vídeos, inclusive, conta um pouco como ele chegou a essas conclusões para equacionar, né? A equação é o seguinte, quando eu tenho 2 cargas elétricas, vou chamar de Q1 e Q2. Primeiramente, se as 2 cargas tiverem os mesmos sinais, ou seja, uma carga é positiva, a outra é positiva, ou ela é negativa e a outra é negativa, elas se repelem. Sinais iguais há uma repulsão. Ou seja, eles querem se distanciar uma da outra, né? Agora, os sinais contrários, então mais com menos ou menos com mais, se atraem, né? Se atraem. Então, a atração, na verdade, ocorre com os opostos, né? Por isso, até que talvez tenha aquele ditado, né? Que os opostos se atraem, né? Você pode gravar isso na sua cabeça só para lembrar. Então, se os sinais das cargas que interagem forem opostos, elas acabam gerando por exemplo, uma força de atração, que é aquela força que a gente sente nos ímãs, por exemplo, né? Então, essa força é uma força que faz as cargas colar uma na outra, né? Elas se atraem até grudar uma na outra. Mas elas precisam ter polaridades contrárias, né? Bem, e logicamente que a distância que elas têm uma da outra afeta nessa força. Quanto mais próximas, mais intensa é essa força, né? Inclusive de uma maneira quadrática. Num dos vídeos que eu indiquei para vocês, vai explicar como que ele concluiu que isso aqui é o quadrado, né? Muito bem. Então, essa força me diz o seguinte, que se eu coloco 2 cargas elétricas próximas umas das outras, de uma certa distância d, elas acabam tendo uma força de interação, que pode ser de atração ou de repulsão. Então, o que isso significa? Ele chegou à conclusão, Coulomb, que essa força é dada, primeiro, pelo produto das cargas, Q1 vezes Q2, independente dos seus sinais, então por isso que está em módulo, o tipo de meio que há separando essas cargas, então, por exemplo, se isso aqui é o ar, se isso aqui é o vácuo, se essas cargas estão mergulhadas num fluido, por exemplo, um óleo, afeta como essa força interage.
Normalmente, a gente usa o coeficiente de meio que corresponde ao vácuo. Ao vácuo. Por quê? Porque o vácuo é aproximadamente o mesmo do ar. O valor é muito parecido, então, didaticamente, a gente acaba usando esse chamado K, né? Que é o coeficiente de meio, que é dado, lógico, estudaram isso aí, ele equivale a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. A unidade é feia, mas o que nos interessa nesse primeiro momento é a intensidade. Esse K é, na verdade, o K do vácuo, lá do espaço, né, por exemplo, que aproximadamente equivale ao K do ar, eles são muito parecidos. Agora, se você mudar para óleo, mudar para outro fluido, né, mergulhar essas cargas dentro de outros fluidos, aí muda esse valor, né? Mas para os nossos cálculos didáticos, esse K é uma constante e estará corrigindo alguns efeitos ligados ao meio ao qual essas cargas estão submersas, vamos dizer, imersas, né? Muito bem. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, essa foi a jogada aí que ele sacou. Então, essa equação me calcula a força elétrica. Produto entre as cargas, vezes o K, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, essa equaçãozinha que você deve ter em mente, justamente com esse K, que é sempre o mesmo para os nossos cálculos. É um K, vamos dizer, didático aí para a gente, já que todos os nossos exercícios estarão mergulhados no ar. Vamos lá dar uma olhada em alguns exemplos a serem resolvidos matematicamente. Vamos pegar esse aqui, ó. É uma adaptação até de um exercício desses de vestibulares, né? Adaptei um pouco para ficar mais fácil inicialmente. Duas partículas de cargas elétricas, Q1 igual a 4, 10 a menos 16, e Q2 igual a 6, 10 a menos 16 coulombs, né? Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 metros. Sendo que o K é 9,10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é dado por... Então, lembre-se que força nessa unidade sai em newtons. Então, vamos anotar aqui, ó, Q1, a carga Q1 é positiva e a carga Q2 também é positiva. Então, essa força, inclusive, será uma força de repulsão. A distância entre elas é de 3 metros. E a primeira carga é 4, 10 a menos 16. E a outra é de 6, 10 a menos 16. Todas em Coulomb. Vamos lá, vou passar para a lousa virtual, para a gente poder dar uma olhada maior. Então é o seguinte, essa força, uma ação e reação da outra, né? Essa força é calculada simplesmente pelo produto das cargas, Q1 vezes Q2, multiplicar pelo K, o K do vácuo a gente já viu, ele não precisa nem ser declarado pelo problema, a gente já tem que saber, né? 9,10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo essas variáveis Q1, Q2, K e a distância pelos seus valores, é só fazer a conta, a diferença aqui envolve números científicos, né? Então, Q1 é 4, 10 a menos 16, vezes Q2 é 6, 10 a menos 16, vezes K, que é 9, 10 a nona, tudo isso dividido por 3 ao quadrado, já que a distância é 3 metros ao quadrado. Então, olha só, fazendo na mão, ó, a parte numérica, 4 vezes 6 vezes 9 dividido por 9, já que 3 ao quadrado é 9. Então, esse 9 já corta esse 9, sobrando somente como parte numérica 4 vezes 6, que dá 24. 4 vezes 6, 24. Agora as potências, né? Vamos até por dentro de um parênteses. Na parte de cima, conserva a base e soma os expoentes.
Mas menos 16 mais menos 19, menos 16, né? Mais com menos dá menos. Então, na verdade, você não precisa se preocupar. É só olhar os sinais que estão aqui. Na verdade, é menos 16, menos 16 mais 9. Isso na parte de cima. E na parte de baixo, não tem nada. Não tem nada. Se tivesse algum 10 aqui, ele ainda faria uma parte aqui com as potências. Então, vamos lá. Menos 16 com menos 16 dá menos 32. Menos 32 mais 9 dá menos 23. Então, menos 32 mais 9 dá menos 23. Portanto, a força é 24 vezes 10 a menos... Quanto que eu falei? Menos 23. 23 newtons de força. É uma mixariazinha de força, porque a distância é muito grande, 3 metros. Né? Vamos ver, então, o que nós temos aqui como opção na múltipla escolha. Na verdade, eu tenho 2,4 10 a menos 22, que equivale à mesma coisa, que é o seguinte: se eu devolver uma dessas, não tem menos 23 zeros aqui, se eu pôr um a mais aqui, perde uma vírgula, né? Então, ou 24 10 a menos 23, ou 2,4 10 a menos 22. Equivale à mesma coisa, então a resposta é a letra D. Né? Seria só compensar uma vírgula, isso aqui recai por uma condição, só movimentar a vírgula, na verdade. Né? Então, é isso aí. A resposta é a letra D de dado. Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. Vamos ler o exemplo aqui, fazer esse exemplo. Duas partículas de cargas Q1, 2 10 a menos 16, então Q1, 2 10 a menos 16, e Q2 igual a 0,9 10 a menos 16, estão separados no vácuo por 3 10 a menos 9 de metro. Agora, esse quadrado da fórmula vai levar o número ao quadrado e também a potência. Só que elevar uma potência ao quadrado, potência de potência, tem uma regra que diz que se eu tenho uma base x elevado a n multiplicado por m, o que isso quer dizer? Me diz que potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes, né? Então, é a de dentro vezes a de fora, né? Então, vamos lá olhar um pouco maior, né? Então, potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Então, é assim que a gente vai elevar esse menos 9 ao quadrado. Então, vamos lá. A força é dada por 2 10 a menos 16 vezes, estou usando a mesma fórmula lá de cima, Q1 vezes Q2 vezes K. 0,9 10 a menos 16 vezes 9 10 a nona, tudo dividido por 3 10 a menos 9 ao quadrado. Então, aqui, o que vai acontecer? 2 10 a menos 16 vezes 0,9 10 a menos 16 vezes 9 10 a nona, dividido por... Aí você vai fazer assim, a parte numérica é ao quadrado normalmente, então 3 ao quadrado é 9. Conserva a base e multiplica esses expoentes. Ó. O menos 9 com o 2, então dá menos 18. É assim que se eleva número científico a uma potência, ao quadrado, no caso. Então, esse 9 corta com esse 9, ficando, então, 2 vezes 0,9. 2 vezes 0,9, vou fazer aqui na calculadora. 2 vezes 0,9 dá 1,8. Então, a força é 1,8 é a parte numérica. E a potência é só somar esses expoentes em cima. Somar, que eu digo, é somar negativos. Então, é só reescrever
menos 16, mais 9. E aqui embaixo é o 10 a menos 18. Então, vamos lá. 1,8, a gente já sabe. Então, quanto dá aqui em cima? Menos 16 com menos 16 dá menos 32. Menos 32 mais 9, a gente já tinha feito, né? Acho que dá 20 alguma coisa. 9 mais. Menos 23. Então, em cima, deu menos 10 a menos 23, dividido por 10 a menos 18. Conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui equivale a 1,8, 10 a menos 23 mais 18. Então, isso aqui dá uma força. Quando dá 23 negativo mais 18. 18 mais, dá menos 5, né? Então, isso aqui dá 1,8, 10 a menos 5 newtons. Certo? Então, tá aí. Vamos ver se a gente tem essa resposta, 1,8, 10 a menos 5 newtons. Então, peguemos aqui na... Tá aqui, ó. É a letra B, ó. 1,8, 10 a menos 5. Não tem unidade, mas a força já está declarada aqui em newtons, então a resposta é B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, com esses dois exemplos, vocês conseguem tranquilamente responder esses próximos que são para entrega, tá bom? Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Vocês podem depois se manifestar aí no WhatsApp, qualquer coisa a gente volta a dar mais exemplos se for necessário. Tá bom, pessoal? Então, caiu aqui, Então é isso, pessoal. Obrigado por hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.